Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Já chega dando glória e a paz do Senhor. E ouvindo a música Começo, Meio e Fim, da Júlia Vitória. Desde lembro que tu és por mim. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Oh, como eu preciso estar aqui. E quando eu penso em parar, lembro que me tem olhar para trás. Bom dia, igreja! Bom dia, Dejane! Como é que você tá? Tudo bem com você? Tudo bem com você? Cadê nossas amiguinhas? Estamos começando hoje com o Começo, Meio e Fim de Júlia Vitória. E nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Gente, cadê? Cadê o pessoal? Mamãe, José. Envia aí pros seus amigos também, Dê. Vai lá no grupo dele, fala assim, ó, gente, a live tá começando, bora. Me conta a novidade aí, Dê. Menino, essa música é espetacular. Olha isso. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar mais perto queres. Forte, né, Dê? Mais perto quero estar. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou porvir vão me
Vou colocar aqui fundinho musical pra gente iniciar. Deus vai abençoar que essa luz não vai apagar hoje. Eu tenho até medo de mexer aqui, ela sai do lugar. O provérbio de hoje é o provérbio de número 7, 8, porque hoje é dia 8. Amém, igreja? Bom dia, André Luiz Jorge. Tudo bem? Natália Lindona, Stephanie. Tudo bem com vocês? Nós começamos hoje com uma música maravilhosa. Se chama Começo, Meio e Fim. Recomendo muito que vocês escutem aí depois. Começo, Meio e Fim de Júlia Vitória, tá? E agora nós vamos iniciar o nosso processo de leitura aqui com Provérbios 7. 7 não, eu tô implicada com 7. Provérbios 8, porque hoje é dia 8. Então, simbora. Provérbios 8. O chamado da sabedoria. A sabedoria está clamando. O discernimento ergue a sua voz nos lugares altos, junto ao caminho. Nos cruzamentos ela se coloca ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. O que ela clama? A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes adquiram a prudência, e vocês tolos tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. O que você falou aqui, Natália? Não estou em casa, minha internet está osso. Eita, Natália. Vamos firme, o Senhor vai abençoar sua internet aí. Vamos lá, versículo 11. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor, o que é temer o Senhor? É odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, a mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Quem está falando isso tudo? A sabedoria. Também por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Gente, isso aqui é muito forte. Isso é a sabedoria dizendo, a sabedoria falando, tá? Alguns pregadores dizem, e eu acredito que a sabedoria é uma pessoa, ok? Eu acho isso interessantíssimo, que ela é realmente uma pessoa que você pode chamar, vem sabedoria, e a sabedoria vem. E quem aqui na Bíblia que a gente conhece que, assim, né, foi o maior sábio de todos os tempos? Quem que é o maior sábio de todos os tempos? A gente fala assim, olha, eu queria a sabedoria daquela pessoa, aquela pessoa específica. Quem que é a pessoa mais sábia que vocês conhecem ou já ouviram falar aqui na Bíblia? Coloca aqui para mim, pra gente conversar a respeito. Tainá, bom dia, Tainá, tudo bem com vocês? Com você, estamos em Provérbios 8, como a Natália bem disse, e agora estamos no versículo 18. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouros. Marque isso aí, vocês não prestaram atenção na minha pergunta, né? Quem foi a pessoa mais sábia de toda a Bíblia, de todos os tempos? Quem foi a pessoa mais sábia? Além de Jesus.
Além de Jesus, toda vez que a gente ouve a palavra sabedoria, a gente liga a essa pessoa que eu tô dizendo. Olha, eu queria a sabedoria de fulano de tal. Inclusive, foi esse fulano de tal que escreveu esse livro que nós estamos lendo agora. Quem é? Quem? Bora, quero a resposta aí agora. Bora. Rápido. Quem foi que escreveu o livro de Provérbios? Hã? Sua maioria? Tô esperando. Bora, Dejane. Isso, Natália. Salomão foi a pessoa mais sábia de todos os tempos. A gente vai chegar na história de Salomão, nós vamos ler sobre a história de Salomão e é uma história muito interessante. Em um determinado momento, spoiler, em um determinado momento, Salomão tem um encontro com Deus, se não me engano foi em sonho. E Deus pergunta para ele, Salomão, isso, Tainá, isso aí, Salomão mesmo. E Deus pergunta para Salomão, o que ele pediria? Olha, Salomão, me pede qualquer coisa que lhe será concedido. Ele podia pedir qualquer coisa. O que Salomão pediu? Sabedoria. E olha que legal, o que está escrito no versículo 18? Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Olha que legal. Salomão soube pedir. E ele pediu sabedoria. Ele não pediu riqueza, não pediu carro, não pediu cavalo, não pediu casa, não pediu castelo. Ele não pediu mulheres. Contudo, a gente sabe que Salomão foi o cara mais rico, milionário, bilionário, trilionário da face da terra. Por quê? Porque ele pediu sabedoria. E o versículo 18 comprova aqui, ó. Comigo estão riquezas, honra, prosperidade e justiça duradouras. Olha só, você pede sabedoria e vem o combo. Não é interessante, gente? Saiba pedir. E o que é mais interessante na história de Salomão é que quando ele pede sabedoria, ele não pede sabedoria para ele. Ele pede sabedoria para saber governar com justiça, para saber governar com igualdade. Existe uma história muito legal de Salomão, onde tem aquela história onde duas mulheres têm um filho e elas moram juntas, cada um tem um filho. Durante uma noite, uma delas, né, dorme sobre seu filho e o mata, né? E aí, no outro dia, vão as duas ter com Salomão, falando que o filho que estava vivo era delas. Então, assim, eram recém-nascidos e elas duas estão disputando ali, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. E aí, Salomão age com uma sabedoria que parece loucura aos nossos olhos, né? Porque ele olha e fala assim, bem, já que a gente não sabe de quem é o filho, pega essa criança, divide ao meio. Vamos dividir essa criança ao meio, metade vai ficar com uma e metade vai ficar com outra. Aos nossos olhos parece o quê? Loucura. Como é que esse rei pega uma criança e divide ao meio e vai dar metade para cada um? Mas ele estava usando de sabedoria. Quando ele fez isso, a mãe de verdade cedeu o filho. Porque para ela era mais importante que o filho ficasse vivo do que ela ter razão. Porque ela ter razão significaria a morte do seu filho. Porque ela estando certa, querendo, não, o filho é meu, Salomão ia dividir no meio, ia dar metade para um e metade para outro. Naquele momento que ela cedeu, Salomão entendeu, essa é a mãe de verdade. Por quê? Porque ela prefere a vida do que ter o filho. Ela prefere a vida do que a razão. E aí é um caso muito assim... extraordinário da sabedoria de Salomão. Eu estou dando aqui só um exemplo, porque quando ele pediu sabedoria, o Senhor deu sabedoria e foi além. Deu riquezas, honra, prosperidade e justiça duradoura. Lindo demais, não é, Natália? Eu também acho espetacular. Hoje eu estou meio assim, eufórica. Não sei se vocês repararam, eu estou meio eufórica. Vocês mandam eu ficar quieta e mandam eu falar mais devagar, porque eu tô... Não sei o que está havendo comigo hoje. O amor de mãe. Não é, Natália? Bonito demais. É melhor meu filho vivo do que eu ter razão. E meu filho tá morto? Tá mesmo. Não tô, Natália, doidinha. Vou me concentrar aqui para a serenidade voltar para minha pessoa. Mas, gente, é muito interessante que no final da vida, nós vamos ler sobre Salomão. No final da vida, infelizmente, Salomão, vocês acreditam que nega o Senhor? Nega o Senhor. Como que ele nega o Senhor? Ele faz coisas que não eram agradáveis ao Senhor e não eram permitidas.
No caso, algumas dessas coisas era se casar com mulheres que não eram do povo, e essas mulheres corromperam Salomão. Vocês acreditam que no final da vida, depois de ter toda essa sabedoria em vida, de ser o cara mais rico, tudo mais, depois de o Senhor ter abençoado e andado assim, lado a lado com Salomão, vocês acreditam que no final da vida, Salomão foi adorar outros deuses? Idolatrar outros deuses? Eu fico indignada com Salomão com um negócio desse. E eu não sabia disso, não. Eu fiquei sabendo recentemente o quê? A primeira vez que eu li, assim, o texto, né, a respeito da vida de Salomão, eu não sabia, porque a gente não vê as pessoas pregando sobre isso, né? A gente vê falando sobre a sabedoria, tudo mais, tudo mais. Mas olha que coisa, a gente precisa ficar atento, não porque o Senhor retira os bens que Ele nos dá. A sabedoria que o Senhor deu para Salomão, eu entendo que Ele não retirou, ficou com Salomão até o fim. Mas o que Salomão fez com essa sabedoria no fim da vida? Enfim, foca. Faça o pedido correto e não abandone o Senhor quando o Senhor te dá as coisas que Ele, sabe, que Ele prometeu te dar. Quando o Senhor te der aquilo que você tanto pediu, não abandone o Senhor. Misericórdia, não seja como Salomão. Ok, igreja, vamos continuar? Vamos continuar. Deve ter sido o evento de ontem que foi. Deve ter sido, Natália. Menino, eu tô num gás. Beijão, ó o manto. Vamos continuar. Versículo 19. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Olha que forte. O que a sabedoria oferece é muito superior a ouro e prata. Versículo 20. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Onde é que está a sabedoria, igreja? Está no caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Eu coloquei um post-it aqui do Salmo 23, versículo 3, que diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Olha isso, no Salmo 23, Davi pedindo para ser guiado ali pelas veredas da justiça. E o que tem nas veredas da justiça? Tem a sabedoria. Caminhar, pedir ao Senhor para que guie por veredas de justiça faz com que você tenha acesso à sabedoria também. Acho isso aqui fantástico. Bom dia, Eliângela Lima. Tudo bem com você? Estamos no versículo 21. Concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Gente, olha que lindo! Eu tô empolgada hoje com Provérbios 8. Você busca sabedoria e ganha um combo. Vem um combo de riqueza, de honra, prosperidade, justiça. Onde é que você encontra sabedoria? Nas veredas da justiça. Olha que forte isso. E aí o Senhor concede riqueza aos que amam a sabedoria. Olha, você precisa amar a sabedoria para conseguir riqueza. Às vezes você é escasso em determinadas áreas da sua vida porque você não ama a sabedoria. Versículo 22, o Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Antes do haja luz, antes do haja terra, o Senhor criou a sabedoria. Porque o Senhor é criador de todas as coisas e todas as outras coisas são criaturas. Então a própria sabedoria foi formada pelo Senhor. Versículo 23, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Eu coloquei um post-it aqui dizendo que a sabedoria é o princípio do caminho de Deus. Ela foi formada desde a eternidade, antes de existir a terra. Versículo 24. Nasci quando ainda não haviam abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo, mas ele estabeleceu os céus. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando terminou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Versículo 32.
Ouçam-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Isso tudo é a sabedoria dizendo. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Forte demais, gente. Buscar sabedoria todos os dias é o que a gente deve fazer. É o que a gente deve fazer. Quando o Senhor falar, Natália, Dejane, me peça qualquer coisa. O que vocês vão pedir, meninas? Sabedoria. Peçam sabedoria. Ah, tá. Eu acabei não terminando lá. Quando Salomão pediu sabedoria, ele soube pedir. Lembra lá em Tiago? Eu não vou lembrar a referência exata. Mas Tiago, lá no livro de Tiago, fala que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir, porque todas as coisas que a gente pede com fé, né, no Senhor e tudo mais, falam que a gente vai receber, né? A palavra do Senhor diz que a gente vai receber. E lá em Tiago diz que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. E quando a gente pede para gastar com as nossas coisas, com as nossas vontades, com os nossos desejos. E aí, o que eu entendo? E o que Salomão fez? Quando ele pediu sabedoria, ele ainda fala, Senhor, eu quero sabedoria para saber governar o povo com justiça. Então Salomão pede não para gastar com seus próprios prazeres, mas ele pede para saber governar outras pessoas, para saber, como eu vou dizer, elevar uma nação, para saber conduzir pessoas, sabe? Um bom pedido não é um pedido que você gasta, mas é um pedido que faz com que você sirva, com que você entregue. Vocês conseguiram compreender? Então, quando vocês forem pedir, façam pedidos altruístas, basicamente isso, pedidos que sejam usados para o próximo, para servir, sabe? É muito interessante, gente, porque quando a gente pensa nos outros, o Senhor pensa em nós e concede aquilo que a gente precisa. Lembra de buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas? Então vamos buscar, entendeu? A sabedoria, vamos buscar... Acho que vocês conseguiram entender o que eu tô querendo dizer, né? Quando vocês fizerem um pedido, pense, eu tô pedindo isso aqui é pra mim? É pra gastar com as minhas próprias vontades, meus próprios desejos? Se for, então não é um bom pedido, né? Segundo Tiago. Agora, se não for, é um pedido legal. E com certeza será atendido. Olha só, Tiago que está dizendo isso, não sou eu. Vamos então voltar para a nossa leitura, que era Êxodo. Era qual, gente? Êxodo 15, não era isso? Era 15. Nós terminamos o 14, temeu o Senhor e pôs sua confiança. Isso. Aí agora nós vamos ler o Cântico de Moisés. Bom dia, Drai RPM. Tudo bem com você? É a Adriana. Tudo bem, Adriana Menezes? Uma alegria ter você aqui com a gente. Pega a sua Bíblia lá e seu marca-texto, que agora nós vamos ler Êxodo 15. Convide seus amigos também para participar desse momento de leitura. O Cântico de Moisés. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo.
Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralhas. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava, eu os perseguirei e os alcançarei, dividirei o despojo e os devorarei com a espada na mão. Eu os destruirei, mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu. Afundaram como um chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduzes o povo que resgataste. Com a tua força tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmurece. Terror e temor caem sobre eles. Pelo poder do teu braço ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo. Ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Eita, glória a Deus, aleluia. Vamos ver o que vocês estão conversando aqui. Natália, por isso que quando oramos pelos outros, fazemos pedidos com entrega em jejum. Deus nos atende tão rapidamente. Não é, menina? A gente precisa realmente saber pedir. O verdadeiro pedido, né? Aquele pedido correto, é assim, eu entendo, né? Que o Senhor atende. Às vezes a gente fica orando tanto tempo por determinada coisa. Lógico que tudo tem um propósito, mas às vezes a gente não recebe porque a gente não tá sabendo pedir, sabe? Então, talvez aquele tempo todo que a gente está orando por aquela determinada coisa, talvez seja porque a gente não orou do jeito certo. A intenção está correta, mas a forma de pedir talvez não é a forma correta. E aí a gente precisa de um tempo maior até entender o jeito que a gente precisa orar, o jeito que a gente precisa pedir. Talvez seja isso. A gente precisa parar de orar como uma reza, sabe? Como repetições sem sentido, quando a gente repete, sabe? Às vezes a gente ora e fala as mesmas coisas para Deus todo dia. E a gente já conversou sobre oração aqui, né? Oração é uma conversa com Deus, é onde você estabelece um vínculo de intimidade com o Senhor. Pensa, você encontra Dejane todo dia, Natália, você fala a mesma coisa para Dejane. Quando Dejane te vê na esquina, ela fala: ixi, meu Deus, lá vem Natália, não aguento mais. Pensa, gente, orar é um momento de intimidade com o Senhor. Talvez você precisa pedir a mesma coisa todos os dias, mas peça de uma maneira diferente. Vá, sabe? Olha, desse jeito aqui que eu tô pedindo não deu certo. Vou mudar um pouquinho a oração. Vou fazer desse jeito. Vá testando. Entendeu, igreja? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Vamos lá. Adriana, estou lembrando de você, é da Assembleia de Deus de Rio Pardo de Minas. Elas já estão conversando aqui. Lembro de você também. Prazer ter você aqui, gente. Natália é uma bênção, viu? Olha só, Natália. Aleluia, já percebi isso, realmente. É isso aí, Natália.
Simbora. As águas de Mara e de Elim. Olha só que agora nós vamos começar aquilo que a gente falou das pessoas. Eu acho que é isso aqui. Das pessoas reclamando, se não me engano. É esse momento. Começando não, né? Já reclamaram uma vez. Vocês estão anotando? Eu agradeço a Deus todos os dias pelas mesmas coisas. Eu acho que agradecer tudo certo, né? Porque você tá agradecendo. Você tá agradecendo, né? Senhor, obrigado pelo alimento, obrigado. Eu acho que sim. Acho que tudo bem, Natália. Eu entendo realmente desse jeito que você falou. Agradecer é diferente de pedir. Eu acho que sim. Porque a gratidão é diferente, né? A gratidão você exerce pra fora e o pedir você pede pra você. Então, eu acho que tá mais relacionado no pedido, sabe? Quando você vai pedir, tenta pedir de uma maneira diferente. E lembra que a nossa oração tem que ser muito mais um momento de exaltação, de glorificação, de elogio, de adoração ao Senhor. Esse momento com o Senhor tem que ser um momento muito mais de entrega do que de petição. Faça uma análise. A sua oração ela é composta assim, a porcentagem maior de quê? É de pedidos? Ou é de entrega, de adoração, de elogios, de exaltação, sabe? Pensa nisso. Como que é sua oração? A gratidão devemos demonstrar sempre, o tempo todo. Exatamente, Dejane. Exatamente, o tempo todo a gente deve mostrar nossa gratidão ao Senhor. O Senhor é tão poderoso, né? Então vamos lá. As águas de Mara e de Elim, versículo 22. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Olha aí, eles saíram e já estavam 3 dias sem água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram águas amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Olha, Mara é interessante. Mais pra frente, nós vamos ver a história de Ruth e Noemi. E tem um momento onde Noemi, ela fica assim, tão desgostosa da vida, sabe? Ela perde tudo, todo mundo morre, maridos, filhos, tudo mais. E aí ela fala, olha, não me chamam mais Noemi, meu nome agora é Mara. Por quê? Olha o significado aqui de Mara. Porque as águas eram amargas. Então ela usa essa analogia, né? Lá dessa época para dizer por que ela estava tão triste quando ela perde a família toda dela. Mara. Tô colocando aqui, puxando, para eu lembrar desse detalhezinho. Noemi, ela fala pro pessoal, ó, não me chama de Noemi mais não. Me chama de Mara. Triste, menina. A história de Noemi é bonita, mas é triste também. Bom dia, Silma. Tudo bem com você, Silma? Nós estamos em Êxodo 15 no versículo 25. Nesse exato momento, estamos falando sobre como o povo ficou 3 dias sem água ali. Estão nesse processo de travessia e eles começam a reclamar, querendo água, né? Vamos lá. 25. Então, vou anotar aqui, a segunda vez que reclamam. Que beberemos? Eles perguntam para Moisés. Moisés clamou ao Senhor e este indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Um arbusto que lançou na água e ela se tornou boa. Me vem uns pensamentos assim, mas deixa quieto. Depois, se o Senhor revelar completamente a ideia, aí eu falo com vocês. Um arbusto, mas deixa eu só fazer um puxadinho aqui para eu pensar a respeito disso depois. Ok. Ele lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Olha aí, o Senhor fez um tratado ali com aquele povo e colocou eles à prova. Olha, em Mara lhe deu leis e ordenanças e os colocou à prova. Então, o Senhor primeiro faz ali
o contrato, né? Faz o contrato, deu ali, falou com eles, olha, se vocês forem fiéis, se vocês derem atenção ao que eu estou falando para vocês, então eu não vou trazer nenhuma das doenças que eu trouxe ao Egito. Então o Senhor faz primeiro o contrato, Dejane, que é aí da área do direito, primeiro o Senhor faz o contrato e depois ele coloca a prova. Falou, vou provar esse povo para eu ver se realmente eles vão dar ouvidos. 27. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto a aquelas águas. Ok, igreja? Então, vamos lá. Segunda vez que o povo, né, vai até Moisés reclamar. Vocês viram aí que está escrito? Reclamar. E o povo começou a reclamar. Eu já estou anotando aqui para a gente ver quantas vezes ao todo esse povo vai reclamar. Sigamos. Capítulo 16, o maná e as codornizes. Gente, olha que coisa linda isso aqui. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto. Gente, manda o convite aí pra Si. Cadê Si? Que eu não tô vendo Si. Deixa eu mandar aqui pra ela. Si não apareceu na nossa live ainda. Tem pessoas assim que a gente... Sua tia também, cadê sua tia Lídia? Sua prima Natália, cadê? Elas têm que participar com a gente todos os dias. Capítulo 16. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. Olha aí, então já tinha passado o quê? 45 dias mais ou menos. No deserto, toda a comunidade de Israel o quê? Reclamou. Toda vez que vocês ouvirem reclamou, vocês marcam aí na Bíblia de vocês. Terceira vez que Israel reclama. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas, quem dera, olha isso, gente, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá, nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Meu Deus! Tia Lídia às vezes tem que trabalhar pela manhã, ela é costureira. Entendi, Natália. Entendi. Fala com ela depois para ver lá no YouTube, viu? Olha só o que o povo está dizendo. Por que, Moisés e Arão, vocês tiraram a gente lá do Egito? Lá a gente tinha carne, lá a gente tinha pão. O povo estava sendo esmagado com tanto trabalho. O trabalho estava sendo triplicado. Mas o povo preferia ser escravo, até a liberdade. E sabe o que é o que mais me revolta? O povo não parava e falava assim, Moisés, olha, nós estamos aqui com fome. A gente podia fazer uma oração ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor para Ele mandar comida? O Senhor fez todas aquelas maravilhas. Gente, o Senhor fez tudo aquilo. O que era o Senhor mandar pão, mandar um banquete, mandar os anjos servirem aquelas pessoas? O que era isso? Não era nada. Mas em vez de pedir, as pessoas reclamavam. Em vez de, nesse primeiro momento de prestar, sabe, prostrar-se diante do Senhor e falar assim, a gente depende totalmente do Senhor, ajuda a gente aqui porque a gente está com fome. Em vez de passar por esse momento, as pessoas já começavam a reclamar e falavam, olha, era melhor ter ficado lá na escravidão, porque pelo menos a gente tinha comida. Sim, disse que está acompanhando por lá. Ótimo, Natália. Então vamos continuar. Versículo 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Chegou! Oi, Lídia, a gente estava falando de você. Tudo bem com você, Lídia? Nós estamos em Êxodo 16, no versículo 4. Vou repetir. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Olha aí, sabe quando a gente pede ao Senhor, o Senhor nos dá a porção necessária para esse dia? Não precisa pedir além não, o Senhor dá a porção necessária para o dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Lembra que o Senhor falou, olha, eu vou dar leis e ordenanças
ok? E vou colocar vocês à prova. O Senhor falou isso lá no versículo 25. Então, nesse momento aqui, o Senhor fala, vou mandar pão e vocês vão recolher o necessário só para o dia, não além, só para o dia. E aí ele fala, com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Versículo 5, no sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Então, beleza, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 6 dias, vocês vão lá e vão pegar a porção necessária para comer no dia. Mas na sexta-feira, no caso, né? Na sexta-feira, vocês vão pegar o dobro. Por quê? Vocês vão pegar para a sexta e para o sábado. Porque lembra que a gente falou que aqui está começando a estabelecer aquele período onde o Senhor está querendo mostrar para o povo a importância do descanso, a importância do descanso. E aqui o Senhor separa o sétimo dia, né, e consagra o sábado. A gente vai ver que o sábado será consagrado ao Senhor, mas o Senhor está já começando a ensinar o povo a importância do descanso, a importância de não se preocupar, porque até no descanso o Senhor dá a provisão. Lembra? Então aqui o Senhor diz, todos os outros dias vocês vão pegar a porção necessária só para o dia, mas no sexto dia, que é sexta-feira, vocês vão pegar 2 porções, para o dia de sexta e para o dia de sábado. Ok? Estão acompanhando? Vamos lá. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas, ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Olha que forte, gente, a queixa. O Senhor ouviu a queixa contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés. O Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra eles. Olha isso, na época que eu li, eu fiz um estudozinho, né? A respeito disso, e eu achei muito interessante. Deus dava proteína ao entardecer, porque à noite tinha as codornizes. As codornizes eram tipo aves que vinham ali, né? E aí o Senhor dava proteína, que era carne, ao entardecer, né? Para aumentar a massa muscular. Sabe quando a gente vai no nutricionista e tudo mais? Então é interessante que a gente consuma proteína, o quê? À noite, porque isso aumenta a massa muscular. E carboidrato ao amanhecer. Por quê? Porque coloca muita energia na célula. Então, o que era interessante? Que o povo tivesse energia durante o dia, por isso o Senhor mandava o pão durante o dia, porque o povo precisava caminhar. A energia do carboidrato, que era o maná do céu, fazia o povo caminhar. E à noite o Senhor preocupava, isso aqui, né, é eu fazendo aqui a minha interpretação. E à noite o Senhor mandava proteína para aumentar a massa muscular do povo, o povo ficar forte. O povo estava vivendo no deserto, gente, o povo precisava ficar forte. Então eu entendo que o Senhor pensou até nisso. Olha, carboidrato durante o dia e proteína à noite. Lembra que a gente já tinha dito que o Senhor se preocupava até com conforto térmico, fazendo com que de dia tivesse a nuvem, que, né, fosse assim mais fresquinho, tudo mais durante o dia, para que o povo continuasse a jornada, e à noite fosse mais quentinho. Então vinha a coluna de fogo para aquecer todo aquele povo, porque a gente sabe que o deserto é muito frio durante a noite e muito quente durante o dia. Então o Senhor estava preocupando com o povo, com o bem-estar do povo o tempo inteiro. Conforto térmico, o Senhor estava preocupado com o tônus muscular daquela galera que estava vivendo no deserto. Tá bom, vocês têm que viver no deserto, tem que passar pelo deserto, mas no deserto eu estou com vocês. Eu estou com vocês, provendo o alimento, provendo o que é melhor para vocês. Vocês estão até querendo lá as bacias de carne, as cebolas do Egito, mas eu sei o que é melhor para vocês. Vocês precisam o quê? De carboidrato durante o dia, de força para resistir à caminhada durante o dia. E eu dou proteína à noite para aumentar a massa muscular de vocês. Eu acho isso aqui fantástico, espetacular. O Senhor pensa em cada detalhe, em cada detalhe. Isso foi o pensamento que eu tive, né? Não fala na Bíblia, nem no rodapé. Isso aqui foi eu que dei uma pesquisada. Pensei, poxa,
Por que o Senhor dava carne à noite e dava pão durante o dia? E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre carboidratos, sobre proteínas e tudo mais e cheguei nesse ponto e eu achei incrível. Natália tá dizendo, tem tudo a ver, por isso da importância da proteína após o exercício, pois nesse momento que o músculo vai descansar. Olha que chique, Natália! Olha que chique! O Senhor é perfeito demais em tudo que faz. Vamos lá. 9. Disse Moisés a Arão, diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Então Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés, ouvi as queixas dos israelitas, respondam-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Gente, isso aqui eu achei incrível também. Incrível também. O que é orvalho? Nath tá sabida. Nath, menina, é profunda conhecedora disso aí. Ó, o que é orvalho? Orvalho, sabe quando tá bem friozinho, sabe? E começa a ter aquele gotejamento, a gente vê tipo uma aguinha, umas gotinhas assim sobre as plantas e tudo mais. O que é orvalho? Orvalho, ai, como eu vou explicar? Sabe quando você tá dentro de casa? Quando você tá dentro de casa e tá bem quentinho e lá fora tá bem frio, bem frio. Aí você chega na janela e você vê que a janela tá toda embaçada. Por quê? Porque é o encontro da massa fria com a massa quente ali em contato com o vidro. E aí o vidro fica embaçado, ok? O que era o orvalho? O orvalho era basicamente o condensar do ar, tá? Ok? Vai prestando atenção aí. Olha que interessante. Lembra que eu disse que a coluna ficava ali para aquecer o pessoal? Lembra? Quando essa coluna aquecia o pessoal, essa região, por exemplo, o povo parou nessa região e a coluna de fogo parava aqui. Se a coluna de fogo ou a nuvem andava, o povo andava. Mas quando a coluna parava, o povo parava, ok? Então, beleza. Chegou a noite, a coluna parou e ficava aqui quentinho, aquecendo o povo aqui embaixo, ok? Aquecendo o povo aqui embaixo. Ao redor tá frio, ok? Deixa eu desenhar para a gente entender o que esse versículo está dizendo. Olha, acompanha comigo. Aqui tá o povo. Pensa aqui que aqui são vários povinhos, ok? Aqui vários povinhos. É uma vista de cima. A gente tá vendo de cima. Aqui em cima tem a nuvem, ok? A nuvem tá aqui e o povinho tá aqui embaixo, beleza? A nuvem. Ao redor tá muito frio. E aqui tá quentinho, ok? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Ao redor, pense que esse círculo aqui é como se fosse o vidro da nossa casa, que condensa, fazendo aquele vaporzinho. Às vezes até escorre a aguinha assim no vidro, vocês já repararam? Quando dentro tá quentinho e fora tá frio. Foi exatamente o que aconteceu. Olha aqui no versículo 13. 13? No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Ao redor. Não tinha orvalho aqui no deserto, não. Tinha orvalho ao redor. Essa aguinha aqui, ó, me faz entender que aquele conforto térmico que a gente falou era muito fato. Porque aqui estava quentinho, aqui estava frio. E só ao redor é que tinha orvalho, tinha essa aguinha. Olha que interessante. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhante à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Olha que lindo. Então aqui, nessa região, o Senhor já estava fazendo a limpezinha desse lugar. Aqui ficou molhadinho, ficou, né? Aqui o orvalho, tudo bonitinho. Quando essa região secou, apareceram floquinhos, como se fossem floquinhos, quer ver? Semelhante à geada, como se fossem floquinhos de neve. Então,
Esses floquinhos, gente, que eram os pães, ok? Presta atenção. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhante à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Então, gente, nessa região onde o orvalho tinha, o Senhor colocou ali os floquinhos. Pensa em floquinhos de neve, só que eram floquinhos de pão. Floquinhos de pão. E esses pãezinhos que eles deram o nome de maná. O Senhor deu comida, deu pão do céu para aquele povo. E qual outro pão que a gente tem lá no Novo Testamento, que é um pão descido do céu? Inclusive tem até na harpa cristã, o pão da vida descido do céu, da paz, saúde e vigor. Olha que lindo, gente, tudo faz sentido, tudo se conecta, tudo se conecta. Aqui tinha o maná, e lá na frente veio o próprio maná, o próprio Cristo descido do céu. Eu acho isso aqui fantástico. Bom dia, Silvana. Natália achou fantástico também. Que bom, Natália. Simbora. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor. Cada chefe de família recolha quanto precisar. Um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns, presta atenção, recolheram mais, outros menos. Olha aí, o que o Senhor tinha falado? Vocês me obedeçam, gente. Sigam as minhas instruções. As minhas instruções é que vocês peguem o necessário para o dia. Era para ficar atento, mas alguns pegaram a mais e outros a menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha colhido pouco. Olha aí, o Senhor prouve. Deus da provisão estava ali. Até quem tinha colhido pouco, não faltou para eles. Cada um recolheu quanto precisava. Versículo 19. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés. Gente, vamos dar atenção quando o Senhor fala, vamos prestar atenção. Alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Eles pensaram, a gente já passou fome aí um período, né? Então, e se amanhã não tiver esse maná? Vou guardar para amanhã. E guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou o bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Olha que lindo, gente, que lindo. O maná estava lá para comer durante todo o dia. Mas se não fosse recolhido, a provisão estava ali para você acessar e pegar a provisão. Mas se você não pegasse a provisão se derretia e ia. Olha só, o Senhor está nos dando porções diárias de provisão. Diárias. Se a gente não acessar, se a gente não pegar essa provisão, ela vai se derreter. Presta atenção, fica atenta aí na provisão que o Senhor está te dando hoje. Versículo 22. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhe explicou. Foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado, consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Então, no sexto dia, eles podiam recolher mais do que apenas para o próprio dia. Ok? O Senhor permitia. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. Não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje. O que é isso aqui? Ah, tá. Foi um post-it que eu coloquei explicando sobre aquilo que eu disse lá da coluna de fogo. Ok. Então, eles pegaram o suficiente para a sexta e para o sábado e aquilo que eles pegaram não criou bicho. Por quê? Porque era a ordenança do Senhor. Presta atenção. Quando o Senhor fala, não pegue para o dia seguinte, né? Eles poderiam pensar, uai, aquele dia eu peguei e no dia seguinte deu bicho. Por que agora eu posso pegar e não dar bicho? Às vezes, a mesma regra que o Senhor dá tem aplicações diferentes. Às vezes, o Senhor fala determinada coisa
que cabe para aquele momento. A gente não deve pegar como uma verdade absoluta e pegar como se valesse sempre, tá? Como eu tô dizendo, a palavra do Senhor, ela não muda, ok? A palavra do Senhor não muda. Mas, às vezes, a aplicação não é a mesma. Vocês conseguem entender? É tanto que a palavra do Senhor não muda, mas, às vezes, a aplicação que é para mim não é a mesma que é para a Natália, para a Dejane, para a Lídia. Não é a mesma aplicação. Então, a gente tem que ficar atento com o que o Senhor fala e no momento que o Senhor fala. Porque, às vezes, aquela palavra que não muda tem uma aplicação diferente, que foi o caso aqui. O Senhor falou, ó, pega o suficiente só pro dia, mas no sábado você podia pegar além, ok? Vamos lá, versículo 25. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Olha aí. Vejam que o Senhor lhes deu o sábado e por isso no 6º dia ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés, o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão, ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para futuras gerações. Então eles pegaram um pouquinho do maná, mais para frente a gente vê que dentro da Arca da Aliança tinha esse maná, né, que era uma forma de Deus mostrar, né, como ele prouve o povo, como a provisão existiu ali para o povo não passou fome, né? Gente, a gente vai ver que o povo, né, durante essa caminhada deles, poderia ter sido uma caminhada bem mais curta, era rapidinho. Mas o Senhor teve que ir forjando o caráter e mudando o coração daquelas pessoas, e mesmo assim algumas pessoas não tiveram o coração mudado. Spoiler, essa geração aqui não viu a terra prometida, não acessou a terra prometida, só os filhos deles, enfim. 40 anos eles ficaram no deserto, não tinha necessidade de passar aquele tempo todo, mas eles passaram porque reclamaram com força. E aí, uma coisa que é importante a gente falar. Durante 40 anos, o povo tinha maná e o povo tinha essas codornizes. Mas a Bíblia não fala que tinha outras coisas. Então, pensa você comendo 40 anos esse maná que tinha aquele gostinho de bolo de mel. Pensa, no início você fala, nossa, que interessante, que gostoso isso aqui. Que bacana, bolinho de mel, olha, codornizes. No início o povo ficou maravilhado. Mas aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, o povo começa a falar, maná de novo, maná de novo. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque às vezes o Senhor nos faz passar por determinados momentos, por determinadas provações, justamente por causa das nossas reclamações, porque a gente não está pronto para viver o propósito e o Senhor está ali transformando a gente durante o processo, ok? Então, pode ser que a gente tenha a necessidade de comer muito mais maná do que o necessário, né? Passar muito mais tempo no deserto do que o necessário, porque a gente não está obedecendo. Várias vezes o Senhor dá as instruções, manda ali os mandamentos, fala, olha, faça isso e o povo não faz. Faça assim e o povo não faz. Às vezes a gente passa muito mais tempo no deserto e comendo muito mais maná do que devia, porque a gente está em desobediência ao Senhor. E o que é interessante? O Senhor, mesmo no deserto, Ele nos dá a provisão necessária para vivermos, ok? Nesse momento não fala que eles tinham fartura de frutas, nem nada. O que a gente vê é que eles tinham pão e codornizes, que era o que eles precisavam. Eles precisavam de energia para caminhar e precisavam de tônus muscular. Então o Senhor dava o carboidrato e a proteína, conforme a gente disse.
O povo faltava fartura, mas o necessário ali para a sobrevivência, naquele momento onde eles precisavam ser forjados e entender que viviam debaixo da dependência do Senhor, não faltava. A provisão do Senhor não faltava. Presta atenção, fica atento. Ai, tô passando por um deserto. Ai, não. Talvez você esteja reclamando demais. E aí você vai passar muito mais tempo por isso. Muito mais tempo nesse deserto, porque você precisa aprender alguma coisa. Então presta atenção, meu querido. Para de reclamar. Para de fazer o que o Senhor não diz para você fazer. Seja obediente. Amém, igreja? Eu tô muito falante hoje, mas tô muito falante. Onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô, gente? Me perdi. O povo de Israel chamou maná. O povo de Israel chamou maná, era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel, disse Moisés. O Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro, que guardem para futuras gerações, para que eles vejam, né? 34, obrigada, Natália. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para lhe ser guardado. Observação, essas tábuas da aliança ainda não foram feitas, tá? Isso aqui está dizendo algo lá do futuro. A gente ainda vai ver as tábuas da aliança, esse processo que é muito lindo, que o Senhor vai conversar ali com Moisés, frente a frente, face a face, e vai estabelecer os 10 mandamentos que a gente vê, né? Os vários mandamentos e nas tábuas ali os 10 mandamentos. Para ali ser guardado, os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Tá falando aqui pra gente entender a quantidade, né? Ok, entenda aí, gente. O que eu acabei de falar com vocês? Os israelitas comeram maná durante 40 anos. 40 anos. Ô, gente, passou o nosso horário aqui, mas eu queria ler só o capítulo 17, que ele é pequenininho, e aí a gente finaliza hoje, ok? Vamos lá. Água jorra da rocha. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Olha aí, mais uma vez. Por essa razão, pega aí a canetinha de vocês e vamos marcar a 4ª reclamação do povo. A quarta. Queixaram-se a Moisés, exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Olha que povo chato que não entendeu. Basta pedir. Basta saber pedir, não precisa reclamar, basta pedir. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Bom dia, Diene, tudo bem com você? Que alegria ter você aqui. Seja bem-vinda. Todos os dias às 8h10 nós fazemos leitura da Bíblia. Nós estamos no Antigo Testamento. Fique com a gente. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente o povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no altar da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? A vitória sobre os amalequitas. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué:
Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Olha que lindo isso aqui, gente. Presta atenção. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas iam vencendo. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Olha aqui. Moisés foi para o alto do monte e ficava com a mão em pé. Enquanto ele estava com a mão em pé, os israelitas iam lutando e vencendo. Quando ele cansava ali, ó. E aí, os amalequitas venciam os israelitas. Beleza. Versículo 12. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Então Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, uma de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Eu acho isso aqui muito lindo, gente. O líder está cansado, mas eles reconhecem que a bênção do líder, né, o líder ali, Moisés, que a bênção dele era importante, que quando ele abençoava o povo naquela luta, eles venciam. E aí Arão e Hur entenderam, olha, então ele precisa ficar com a mão erguida, né? Ele tá cansado? Ok, vamos ajudar o nosso líder. Pegaram ali uma pedra, colocaram Moisés para sentar e ajudaram Moisés a levantar a mão. Olha a importância, gente, de você caminhar com seu líder, entendendo que o seu líder é humano, que o seu líder cansa, que o seu líder precisa de ajuda. Não entenda o seu líder como alguém que é invencível, que é poderoso, que é onipotente, porque onipotente é só o nosso Deus. Os nossos líderes erram, os nossos líderes pecam, os nossos líderes caem. Cabe a nós auxiliá-los. Olha, o que meu líder precisa? Eu sei que a bênção do meu líder é importante para o povo. Então, eu posso ajudar meu líder de alguma forma. Eu posso dar descanso para o meu líder. Então, senta aqui, meu líder. Eles falando com Moisés. Senta aqui. Deixa que eu vou segurar a sua mão. Eu sei que é importante a sua bênção estar sobre nós. Então, deixa que eu vou te ajudar. Você está cansado, mas eu vou te ajudar. Isso é muito importante, viu, gente? Não entendam que os seus líderes são, sabe, super homens ou super mulheres. Todos precisam de apoio e de suporte. Ajudem os seus líderes. Versículo 13. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Finalizamos a nossa leitura de hoje, gente. Finalizamos. Amanhã nós começamos o capítulo 18. O capítulo 18. Amém, igreja? Foi um prazer ter vocês aqui. Que o Senhor abençoe. Hoje eu estava falante demais da conta. Quase não lemos, mais conversamos do que lemos, né? Mas foi uma bênção. E que o Senhor abençoe poderosamente o dia de vocês. Amém? Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Deixa eu deixar um beijo aqui. Dejane, sua lindona, Natália, José Luiz, Lídia. Um beijo para vocês que ficaram aqui firmes até o fim. Que o Senhor os abençoe e conceda um dia maravilhoso. Até amanhã, igreja! Amém? Benção demais, benção demais. Beijo, lindões. Com Deus.